E aí, galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o professor Gerson e eu vim trazer para vocês um aprendizado muito importante sobre as leis de Kepler, justamente para que vocês vá lá fazer a Olimpíada e consigam arrasar e simplesmente fechar essa prova. Só que é claro, precisa de empenho de vocês. Então, eu pensei o seguinte, eu vou pegar esse vídeo e dividir ele em algumas partes para que vocês consigam entender melhor o que é a lei de Kepler. E eu espero que no final do vídeo a gente consiga entender, tá bom? Então, vamos lá. Bem, para quem não sabe, Kepler, esse senhorzinho aqui, essa roupa chique, né? Bem bonito, por sinal, onde ele usa esse pequeno instrumento que a gente usa para fazer círculos e elipses, e geralmente para medir também, que é chamado de compasso. Então, pessoal, o Kepler, ele explicou os movimentos planetários, né, que foram desenvolvidos em 1619. Olha quanto tempo faz isso, 400 anos atrás. 1609 e 1619. Chama pelo nosso, ele era alemão, né? Johannes Kepler. As três leis de Kepler são utilizadas para descrever as órbitas dos planetas do sistema solar. Foram construídas com base em medidas astronômicas precisas e órbitas precisas, né? Órbitas pelo astrônomo dinamarquês Tyler Brage, acho que esse é o nome, outro astrônomo aí. Então, basicamente, quem foi Kepler foi o cara que pegou essas órbitas que estavam todas difíceis de entender, bagunçadas, e foi lá e explicou todas elas. Por quê? Como era que era visto, professor, o sistema solar, o mundo antigamente? Antigamente, pessoal, o pessoal acreditava que nós éramos o centro do universo, inclusive a Terra, nosso planeta, essa linda bola azul onde a gente vive. Basicamente, a Terra ficava o quê? No centro, como a gente vê bem aqui, nessa pequena imagem que eu coloquei aqui para vocês, né? Vocês tinham aqui opa, fiz errado. Espera ainda, a gente resolve isso já já. A gente tinha a Terra no centro, não só, certo? Tínhamos a Terra, como vocês veem aqui, a Terra no centro, e os outros astros é que rodeavam a gente. A Lua, Mercúrio, Vênus e o Sol, essa estrela mãe, seria apenas mais um astro que nos circundava, né, que girava em torno da gente. Júpiter e Saturno, além das outras estrelas. Mas, professor, é alguma coisa estranha aí. Não é como a gente aprende lá na quinta série, lá na escola. Realmente, mas antigamente o pessoal acreditava que era assim, porque, né, não se tinha imagens, não tinha NASA, não tinha nada. Então, tudo que o pessoal fazia era observar o céu, e aí era o que o pessoal acreditava, a Terra no centro do sistema solar. E o nome desse modelo que é chamado de modelo geocêntrico, né? Geo, terra, cêntrico, de centro, a Terra no centro. Continuando, e como o sistema era visto hoje? Hoje o sistema é o que? O heliocêntrico. Hélio do Sol e cêntrico de centro. Centro. Né? O Sol no centro. Como eu mostro aqui nessa figura. Temos o Sol aqui no centro, ou no centro do sistema solar, e o restante dos outros planetas que giram, inclusive nós. Mas será que a galera aceita isso? Não.
Isso antigamente, pessoal, era uma blasfêmia, era um pecado, a pessoa estava endemoniada para dizer um negócio desse. Era bem difícil você chegar lá e dizer que o Sol estava no centro e não ser queimado numa fogueira vivo. Muita gente morreu por causa dessa ideia. E aí, ela só veio ser explicada, pessoal, principalmente começando com esse carinha bem aqui chamado de Nicolau Copérnico, né? Foi ele que fez a previsão e explicava as órbitas dos planetas. Só que, entretanto, havia falha nesses modelos, porque eles observavam o céu e aí a gente tinha Marte. Aí como é que Marte se comportava no céu? Vamos supor que aqui é a bolinha de Marte, né, no céu. E aí ele observando no céu, ele fazia esse movimento, formando um R. Isso aqui, para os astrônomos da época, como para Nicolau, era uma coisa muito estranha. Por que ele fazia isso? Ninguém entendia. E aí veio o nosso querido Jonas Kepler. Vou pegar minha canetinha aqui para assinalar quem é esse cara brilhantíssimo, chamado Kepler. Então, pessoal, como eu disse, esse planeta, Marte no caso, esse movimento estranho que ele fazia, entregava muito o pessoal naquela época. Então, o que aconteceu? Veio Kepler, né? E eles admitiu que as órbitas dos planetas não eram circulares, mas eram o quê? Perfeitamente, elas não eram perfeitamente circulares, mas eram elípticas, né? E aí, a partir disso, que esse mistério, né, de Marte que fazia esse movimento aqui no céu foi explicado, chamado movimento retrógrado, ou seja, ele voltava para o céu em vez de continuar seguindo. Mas aí, professor, o que é um círculo? Para a gente entender as leis de Kepler, primeiro a gente tem que entender o que é um círculo, certo? Então, pessoal, um círculo vai ser o quê? Você vai ter um ponto no meio, certo? E vai ter outro ponto na borda desse círculo. Esse ponto ele vai ter uma distância. Essa distância a gente chama de raio. Raio. Vou escrever aqui. Escrever raio. 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 Então o círculo nada mais é do que infinitos pontos, né? Se eu tenho outro ponto aqui que tem a mesma distância do outro ponto para o centro, a gente tem tipo uma pizza. Imagine um círculo como uma fatia de pizza ou de bolo. Cada um desses aqui são pontos. Aí eu coloco mais outro ponto. Se eu coloco outro ponto, outro ponto, outro ponto, e aí sim vai. Mas o que faz esses pontos formarem um círculo? É justamente eles terem a mesma distância da borda para o centro. Ó, a distância desse ponto, a distância desse ponto, a distância desse, cada ponto desse aqui vai ter o quê? A mesma distância, certo? Como eles têm a mesma distância, eles vão formar o quê? Um círculo. E o nome dessa volta que esses pontos fazem é chamada de circunferência. A circunferência é o quê? É o tamanho dessa linha que forma o círculo. Aqui ele usa até esse exemplo aqui. Lembrando, a distância do centro até isso aqui é chamado de quê? Raio. Raio. E aí eu formo o quê? Um círculo. Viu? Isso aqui também a gente pode chamar, pessoal, de perímetro. O
Perímetro de um círculo é também a circunferência. É a mesma coisa. Perímetro, né? Perímetro vai ser a mesma coisa. Perímetro. Certo? Isso é um círculo. Depois, vamos ter o quê? Uma elipse. Alguém sabe o que é uma elipse? Ninguém? Uma elipse, pessoal, nada mais é do que um círculo alongado, esticado. Se você pega um círculo, se você fizesse um círculo, sei lá, de borracha, de cama, de ar ou de elástico, se você esticar, esse círculo ele vai ficar o quê? Achatado. E aí, esse círculo achatado a gente chama de elipse. E, matematicamente falando, ele explica que uma elipse é uma figura geométrica plana obtida pela intersecção entre um plano e um cone. O que é intersecção? É quando duas coisas se encostam ou quando você atravessa alguma coisa, certo? É o encontro de dois objetos. No caso, você tem o quê? Um plano, que é esse retângulo aqui. Isso aqui é um plano. Por quê? Porque ele é um plano, é um quadrado plano. E temos o que? Um cone, né? Que parece o que? Um chapéu de aniversário. Então, se eu atravesso esse cone, olha lá, se eu atravesso esse plano no cone, a gente vai ter o que? Uma elipse, certo? Muito bem. E a elipse, pessoal, ela vai ter uma coisa diferente do círculo. Lembra aquele ponto que fica bem aqui, ó, esse pontinho aqui no meio? Ele não fica aqui no meio do círculo? Que é a partir dele que os outros pontinhos vão se ligar, e aí, quando você multiplica esses pontos infinitamente, ele vai formar uma linha e vai formar um círculo. O nome desse círculozinho a gente chama de foco. Foco. Só que se a gente tiver dois focos, a gente tem uma elipse, dois focos afastados um do outro. Uma elipse, pessoal, nada mais vai ser do que, na verdade, deixa eu pegar bem aqui, na verdade, esse ponto bem aqui são dois pontos, um pertinho do outro. Se eu separo eles, certo? A gente vai formar um elipse. Eles estavam aqui, esses dois pontinhos, e eu afastei. E se eu afastei, eu tenho um círculo esticado. E esse círculo esticado a gente chama de elipse. E aí esses dois pontinhos a gente vai chamar de focos. Vai ter o foco 1 e o foco 2. Entenderam o que é uma elipse? Entenderam o que é um círculo? Muito bem. Então, fico por aqui nessa parte 1. E no próximo vídeo a gente vai entender melhor essa questão do sistema solar. Ser um círculo ou ser uma elipse? Beleza? Até lá!